Hola, muy buenas. Hoy entonces seguimos con el tema del piso, de la casa y vamos a tener un enfoque en el vocabulario, ¿vale? Entonces, o foco de hoje da nossa aula, ele vai ser o vocabulário. Eu trouxe uma série de palavras para vocês que estão relacionadas à casa, ao apartamento, aos cômodos, e vocês vão repetir depois de mim e vão tentar entender o que significa cada uma delas. Tudo bem? Até agora nós vimos dois textos que nos trouxeram algumas informações de como perguntar onde está alguma coisa, de como responder, verdade? Então nós vamos seguir com esse tema, mas agora trabalhando um pouco mais o vocabulário para poder fazer aquelas perguntas de localização usando outras palavras também. Tranquilo? Bueno, pues entonces vamos a hablar de partes de la casa y habitaciones primero. Então, de algumas partes da casa e cômodos, tudo bem? Eu vou falar cada uma das palavras e vocês vão repetir depois de mim. Vale? Repetir todas as palavras depois de mim. La primera palabra, salón. Muy bien, nós havíamos visto que era a sala. Después, comedor. Perfeito, então aqui é a sala de jantar. Después, dormitorio. Bien, aqui entonces o dormitorio, o quarto, né? En español também se pode dizer habitación como quarto. Nós vimos isso também no finzinho da outra aula. Después, cuarto de baño. Perfeito, muy bien. Então, o banheiro. Cocina. Então, a cozinha. Balcón. Perfeito. Balcón, em espanhol, é a sacada. Tranquilo? Depois aqui, outras palavras. Terraza. Então, o terraço, né? Despacho. Despacho é o escritório, tudo bem? Então, nós tínhamos visto lá com as profissões que oficina era escritório, mas quando nós estamos falando do cômodo do escritório, nós costumamos chamar de despacho. Tranquilo? Después, repetir, escalera. Muy bien. Después, pasillo. Vale. Planta. Planta aqui, además de planta mesmo, além de ser planta mesmo, flor, né? Nós temos também como andar, tá? Nós vimos que piso podia ser apartamento e andar, e uma outra palavra para se referir ao andar também é planta, tá? Então posso dizer, eu moro no terceiro andar, vivo en el tercer piso, ou vivo en la tercera planta. Tranquilo? Después la última palabra de esta parte, patio. Muy bien, no solamente para escuela, então não é só para escola, em casa também podemos ter patio, que é o quintal. Tranquilo? Bueno, estas palabras pueden ser femeninas o masculinas. ¿Os acordáis que na classe passada trabalhamos os artículos? Nós trabalhamos os artigos, as palavrinhas o, os, a e as. Então, vamos colocar os artigos nessas palavrinhas? Podéis darle el pause y poner. Muy bien, entonces aquí mira, sería el salón, ¿verdad? El comedor, también masculino, el dormitorio, el cuarto de baño, la cocina y el balcón. Tenemos aquí la terraza, el despacho, la escalera, el pasillo, la planta y el patio. ¿Bien? ¿Habéis corregido? Seguimos con el vocabulario entonces. Otras partes de la casa, repetid. Jardín, garaje, desván. Perfeito. Desván en español é sótão, tá? Sótão. Sótão é o que está em cima na casa, né? Depois, sótano. Perfeito. Sótano em espanhol é o porão, que é o que está embaixo, tá? Então, olha, cuidado aqui, falsos amigos. Sótano em espanhol não é sótão, é porão,
Tudo bem? Seguimos, recibidor. Bien, que era o hall de entrada ali, né? Depois, planta baja. Tranquilo, habíamos visto que planta se refere também a piso, aos andares, então planta baja é o térreo. Depois, chimenea. Perfeito, chimenea é a lareira. Bien, seguimos. Parrilla. Bien. Ventana. Perfeito. Parrilla é a churrasqueira, tá? Ventana é janela. Depois, repetir. Puerta. Perfeito. Depois, parede. Bien, então parede. Techo. Muy bien, o teto e suelo. Então, o chão, suelo. ¿Todo bien? Vale, ahora también como hicimos antes, vamos a poner los artículos. Vamos a darle el pause al video y hacer ese ejercicio. Ahora entonces tenemos ahí la corrección. Decimos que es el jardín. Y aquí mucho cuidado, en portugués, a garagem, en español es masculino, entonces el garaje también, ¿vale? Aquí el desván, el sótano, el recibidor, la planta baja, también en portugués o térreo, en español la planta baja, la chimenea. Aquí la parrilla, la ventana, la puerta, la pared, el techo, el suelo. ¿Vale? Corregido. Seguimos. Después tenemos aquí muebles, móveis e objetos que nós podemos encontrar em alguns desses lugares da casa. São algumas coisas básicas, tá? Mais adiante cada um será visto com mais detalhes em outra oportunidade. Então vamos lá. En el dormitorio, en la habitación, ¿qué podemos encontrar? Repetir. Cama. Muy bien. Ropero. Bien, claro, ¿no? Guarda-roupa, roupeiro. Después, mesa de noche. Muy bien, la mesa de noche é o criado mudo, tá? Então, o criado mudo, mesa ou mesita de noche. Después, el tocador. Tocador pode ser uma penteadeira, tá? Después, cômoda, como em português, e escritório. Então, escritório em espanhol, cuidado, falso amigo. Escritório em espanhol é escrivaninha. Tudo bem? Lembra que escritório, nosso cômodo era despacho. Então, en el despacho hay un escritório. No escritório tem uma escrivaninha. Tudo bem? Depois, sábana. Bien, aqui é lençol, tá? Depois, colcha. Como em português a colcha, né? Edredom. Perfeito. Manta. Manta, que além de manta mesmo, é coberta, né? Depois, almohada. Perfeito. Como nós vimos, o H não tem som, né? Então, almohada, que é o travesseiro, a almofada também pode ser almohada. E percha. Bien, percha é cabide. Então, ou alguma coisa para pendurar a roupa é percha. Tudo bem? Algumas coisas del cuarto, de la habitación, del dormitorio, podéis darle el pause para poner los artículos. Bueno, ahora vamos a ver. Ponemos los artículos la, el, la y el. Después aquí la sábana, la colcha, el edredón, la manta, la almohada y la percha. ¿Tranquilo? ¿Corregido? Seguimos. Tenemos aquí algunas cosas del cuarto de baño, do banheiro. Vamos lá, repetir. Lavabo. Então lembra que o V também tem som de B, né?
e lavabo é a pia do banheiro. Depois, ducha. Então, chuveiro. Banheira. Perfeito, banheira, né? Inodoro. Muito bem, inodoro é o vaso sanitário, tá? Depois, bidé. Perfeito, como em português, verdade? E el vertedero. Perfeito, o vertedero é o lixinho do banheiro, tá? Vamos a seguir, também podemos encontrar em um shampoo. Bien. Jabón. Jabón é sabonete, tá? Depois, papel higiênico. Bien. Crema. Então, cremes, né? E toalha. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a darle el pause nuevamente para poner los artículos. ¿Sí? Bueno, ahora entonces vamos a poner aquí la corrección. El lavabo, la ducha, la bañera, el inodoro, el bidé, el vertedero, el champú, el jabón, el papel, la crema, la toalla. ¿Vale? Pues muy bien. Seguimos aquí entonces ahora con la cocina. Repetid después de mí. Fogón. Muy bien, o fogão. Horno. O forno, né? Horno micro-ondas. Como em português, eu também posso falar só micro-ondas, vale? Depois, armário. Nevera. Então, nevera é a geladeira. Existem outras formas de falar também. Heladeira, frigorífico, vale? Depois, repetir, fregadeiro. Fregadeiro é a pia da cozinha. Então, lembra, a pia do banheiro era lavabo. A pia da cozinha, fregadeiro. Também, lavabarrillas. Outra vez, lavabarrillas. Que é a máquina de lavar louça, tá? Depois, basureiro. Lavadora. Secadora. Delantal. Delantal é o avental, tá? Cubo. Cubo é balde, ok? Escoba. Bien, que é a vassoura. E plancha, que é o ferro de passar. Tranquilo? Entonces aquí ponemos ahora los artículos. Vamos a darle el pause. Sí, ahora corregimos, entonces vamos a ver el fogón, el horno, el microondas, el armario, la nevera, el fregadero e el lavavajillas. El basurero, que é o lixinho da cozinha, la lavadora, la secadora, el delantal, el cubo, la escoba e la plancha. Tudo bem? Então, o ferro em português, la plancha em espanhol. Seguimos com o comedor, então aqui com a sala de jantar, temos, repetir, mesa, bien, silla. Então, silla, cadeira, ok? Depois, cubiertos. Então, cubiertos são talheres, tá? Depois, repetir, tenedor, que é o garfo, cuchara, que é a colher, e cuchillo, que é a faca. Tudo bem? Seguimos aqui com o mantel. Então, mantel é a toalha de mesa. Se nós vimos que a toalha normal no banheiro para a gente se secar é toalha, a toalha de mesa é sempre mantel, ok? Depois, servilleta. Perfeito, que aí vai ser, então, o guardanapo, tá? Guardanapo pra gente limpar as mãos, a boca. Depois, vaso. Perfeito, vaso em espanhol é copo, tá? Então, copo. Depois, taza.
Cuidado ahí también, otro falso amigo en español, taza es xícara. Después, copa. Então aqui outro falso amigo, que a copa é a taça em espanhol, tá? E depois, botella. Perfeito, então a garrafa. Aqui então nós temos uma série de palavras que são falsos cognatos, falsos amigos. Lembra que vaso é copo? Eu vou até escrever esse aqui para vocês não confundirem. Taça é xícara. Copa é taça. Tudo bem? Então não confundam. Agora vamos a darle el pause para poner los artículos. Bien, vamos a ponerlos juntos. Ahora, la mesa, la silla, los cubiertos, el tenedor, la cuchara, el cuchillo. ¿Sí? El mantel. Então, em português, a toalha de mesa. Em espanhol, el mantel. La servilleta, el vaso, la taza, la copa, la botella, que é a garrafa, né? Tranquilo? Bueno, después aqui, el salón. Então, a sala, que temos, repetir, sofá, sillón, que é poltrona, alfombra, que é o tapete, quadro, televisión, vale? Marco de foto, que é porta-retrato. Equipo de música, então que é um equipamento de música. Estanteria, que é estante. Teléfono, sim? Mesa de centro, então uma mesinha de centro. Consola, que é o videogame, e aire acondicionado, que é o ar condicionado. ¿Todo bien? Vamos a poner los artículos entonces. Dadle el pause. Ahora vamos a corregir, ¿ah? El sofá, el sillón, então a poltrona, el sillón. La alfombra, otra vez, o tapete, la alfombra. El cuadro, la televisión, el marco de foto, ¿sí? El equipo de música, la estantería, el teléfono, la mesa de centro, la consola, el aire acondicionado. ¿Tranquilo? ¿Sí? Pues entonces ahora acabamos esta primera parte. Quiero que pauséis el video ahora y que intentéis reconocer estas palavras neste dibujo. Então, nesse desenho, eu quero que vocês pausem, que vocês tentem ampliar, vejam o desenho e tentem reconhecer essas palavras que nós acabamos de trabalhar, tudo bem? Então, com calma, vocês vão pausar aí e vão fazer todo esse exercício para tentar memorizar melhor, ok? Lembrem-se daqueles exercícios de localização. Então, por exemplo, aqui ele traz aqui, ó, el sillón, que é a poltrona, não é? Então, tentem fazer algumas frases. El sillón está en el salón, tá? Ou uma pergunta, ¿dónde está el cuadro? El cuadro está encima del sofá en el salón. Tudo bem? Então, tentem fazer alguns exercícios nesse sentido, ¿vale? Pues bien, entonces vamos a seguir. Tenemos ahí algunas otras cosas importantes en esta unidad, no solamente este vocabulario de objetos y de muebles de habitaciones, sino también los números. Habíamos visto hasta el número 9 e hoje seguimos hasta el 20. Aí vocês falam, Thaís, mas por que a gente não vê tudo de uma vez? Porque assim, aos poucos, nós gravamos melhor, porque existem especificidades dos números, diferenças desses números do português para o espanhol, não é? Então vamos lá. Repetid conmigo. 10. Vale. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20,
Perfeito. Uma coisa importante, mira aqui. Die, 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 die. Sempre antes de falar o próximo número, então usa esse die. 16, 17, 18, 19. Tudo bem? E também aqui, então, 20. Falem bem. 20. Tranquilo? Então, aqui alguns outros números. Además destes números, além desses números que nós vemos do 1 ao 20, então, nós temos também um outro tipo de número, que são os números ordinales, os números ordinais, que têm este nome porque ordenam as coisas. Vão organizar, ordenar as coisas, não é? Então, nós temos em português também primeiro, segundo, terceiro, são parecidos, mas muita atenção à forma de ler e em alguns que são um pouquinho diferentes, tá? Então, repetir depois de mim. Vamos a ver. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Una primera observación sobre estos números. Entonces, en femenino, como ya hemos aprendido a hacer femenino y masculino, vemos que se pone la A, mira, primero, primera, segundo, segunda, y por ahí, ¿no? Plural también aprendimos, segundos, primeros, terceros, por ahí, ¿vale? ¿Tranquilo? De esa forma, tenemos algunas observaciones importantes también con el número primero y con el número tercero. Vamos a ver. Fíjate, o sea, atención. En masculino, primero pode ser primer, terminar aqui ó, em R. E terceiro pode ser tercer, terminar em R também. Quando eu uso terceiro, primeiro ou terceiro, primeiro, vai funcionar assim. Quando o nome, ou seja, a palavra que eu digo que é primeiro ou terceiro, vier logo depois desse número, eu tenho que tirar o O, ok? Então, aqui, ó, nessa primeira frase, él es el primer piloto del equipo. Então, ele é o primeiro o quê? O primeiro piloto. Então, aqui está a palavra piloto. Ela não está logo depois do número? Então, eu tirei o O. Primeiro piloto del equipo. Tudo bem? Se essa palavra piloto não aparecesse ou viesse em outra ordem, não tivesse exatamente depois da palavra primeiro, exatamente depois do número, eu usaria primeiro, como no exemplo de abaixo, como no exemplo abaixo. Entre los pilotos del equipo, él es el primero. Ele é o primeiro quê? Piloto. A palavra piloto vem logo depois do número? Não. Por isso eu usei primeiro. Tranquilo? Lo mismo pasa con la palabra tercero. Entonces aquí, leed conmigo. Juan fue el tercer alumno en llegar. Ele foi o terceiro o quê? Ele foi o terceiro aluno. A palavra aluno está aqui. Está después, exactamente después de la palabra del número, de la palabra tercer. Por isso não tem o O. Se ele estivesse em outro lugar ou não aparecesse na frase, ficaria assim. Juan fue el tercero en llegar. Como ele não fala aqui nem terceiro o quê, eu vou usar com esse O mesmo. Tudo bem? Então, é a mesma regra para os dois. Importante, em masculino, só primeiro, terceiro, que vai mudar para primeiro, terceiro. No feminino, não muda, fica sempre primeira, sempre terceira. Então, essas frases em espanhol usariam sempre primeira, terceira. Por exemplo, ella es la primera pilota del equipo. Entre las pilotas del equipo, ella es la primera. Tá? Aqui também, puedo decir así que Pilar fue la tercera alumna en llegar. Entonces, Pilar fue la tercera en llegar. Não muda, tudo bem? Só muda no masculino. Tranquilo?
¿Podemos seguir? Pues bien, ahora entonces para practicar un poco estos números, quiero que vosotros leáis estas frases en voz alta, ¿está bien? Entonces vamos a darle un pause y leer en voz alta. Después yo voy a leer las frases para que vosotros podáis escuchar y pensar si habéis dicho correctamente. Então vocês vão depois me ouvir e ver se disseram corretamente. Então, dá un pause rapidinho. Bueno, ahora las leo yo para ver si habéis hecho correctamente. A. Tenemos 10 dedos en las manos. B. Tengo 16 días de vacaciones. C. Somos 17 personas en la clase. D. Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores. E. Mi habitación del hotel es la 12. Y F. Juan tiene 18 años. Perfecto, ¿bien? Si hay algún problema, podéis darle el pause nuevamente y hablar otra vez. Ahora vamos a practicar. El ejercicio es así. Es como si alguien preguntara en qué piso vive la outra persona. Então, é como se alguém perguntasse em que apartamento mora determinada pessoa ou determinadas pessoas, tá? Então, a pergunta do exemplo é assim. Em que piso vive a senhora Amoroso? E a resposta. Ella vive en el quinto izquierda. Como estoy hablando de la señora es ella, ¿verdad? Ella vive. Tranquilo? Então, aqui, quinto esquerda. Quero que vocês façam esse exercício falando com os outros, tá? Vamos a darle um pause e depois eu vou a hablar como iríais a contestar esta pergunta. Bom, então aqui como nós responderíamos se a pergunta fosse sobre os senhores Hernández? Nós diríamos assim. A pergunta seria, ¿en qué piso viven? Porque estoy hablando en plural, los señores Hernández. Yo diría que ellos viven en el primero derecha. ¿Tranquilo? Si yo estuviera hablando de los señores de la Rosa, ¿en qué piso viven? También porque está en plural. Viven en el séptimo izquierda. Ellos, ¿verdad? Porque son los señores de la Rosa. Ellos viven. Y con este aquí, ¿dónde vive el señor Almodóvar? Yo diría que vive porque es él, ¿verdad? Entonces, él vive, él mora, él vive en el noveno, ¿verdad? Entonces, vive en el noveno izquierda. ¿Tranquilo? Entonces, noveno izquierda. ¿Alguna duda? Si hay duda, podéis volver e intentar hablar nuevamente. Mira, la pregunta, entonces, para saber el piso de uma pessoa, para você saber onde mora uma pessoa exatamente, o apartamento. Então, vocês podem usar para perguntar também diretamente para alguém. Nós já aprendemos a conjugar os verbos, né? Então, em que piso vive ele? Mas se eu pergunto para tu, lembra que tem um S? Em que piso vives? Eu posso perguntar. Em que piso vives? Porque esse S indica que eu estou perguntando para ti. Tu, né? Então, em que piso vives tu? Ah, eu vivo en el primero derecha. ¿Tranquilo? ¿Sí? Pues bien, entonces esta ha sido nuestra clase, un poco más con el enfoque en el vocabulario, y la clase que viene hablaremos un poco acerca de unas cosas y cuestiones de gramática, ¿vale? Bueno, entonces hasta luego.